Bom, pessoal, vamos para a aula número 3, né? A lei da oferta, né? Vamos lembrar que oferta é a mercadoria o produto que está sendo oferecido, tá? E a procura é o que o povo está precisando, né? Da quantidade que está procurando, né? Pela necessidade, tá bom? Então, a gente tem que deixar o seguinte, tentar ver o que? Um equilíbrio entre a oferta e a procura. Quando acontece um tem de mais, o outro tem menos, isso pode mexer com o preço, né, das mercadorias, né, para que o povo possa buscar. Então, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui. Ele fala sobre demanda. Demanda, né, é a procura, tá? É a procura. Só que nós vamos analisar isso aqui, ó, a quantidade do produto oferecido, né? A quantidade que tem, né? E o preço que a mercadoria vai ter, tá? Então vamos ver essa variância, tá? Então eu estou vendo aqui um gráfico de uma reta que está caindo. Se você olhar esse ponto aqui, é a quantidade, você tem uma quantidade baixa. Esse pedacinho aqui, ó. Essa quantidade baixa faz ter esse tamanho, né? Porque o ponto está aqui, ó. Esse tamanho 3, né? Vamos dizer 1, né? Tá alto, o preço tá alto. Então você tem uma quantidade, né? E o preço tá alto. Por que será, né? Por que será, né? Então pouca procura, né? Ou muita procura, o preço acaba ficando alto. Então uma mercadoria custando por 3, tá? Se você pegar esse outro ponto aqui, eu subi a quantidade. Então, aumentei a quantidade oferecida, tá? A procura, né, a quantidade, procura está alta. O que acontece aqui com o preço? Já diminuiu, correto? Já diminuiu. Então, vocês estão percebendo aqui o seguinte, que quanto eu vou aqui no eixo X aumentando a quantidade da procura, o que vai acontecer com o preço? Sempre está diminuindo, 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 tá? Então, quando tem bastante quantidade, né, a demanda, o povo comprando essa quantidade necessária, né, do produto, o preço começa a cair, tá? Então, vamos dar uma olhada no desenho. A figura número 1, né? Esse caso aqui, ó, é pouco consumidor, né? Pouca gente comprando, estaria como número 1 aqui, ó, né? Pouca gente comprando, né? Correto? Então, a altura tem o preço cai um pouco, tá? Vamos pensar então, isso aqui nós estamos pensando só na procura, tá? A demanda, tá? Então, conforme a quantidade vai aumentando, essa reta mostra que o valor vai diminuindo, o preço vai diminuindo, correto? A procura e o preço vai diminuindo, tá? Vamos para a situação, aqui também tem um exemplo, né? Aqui, como é que está aqui a procura? Aqui tinha, esse primeiro desenho era um consumidor e muita oferta e pouca procura. E aqui já está o contrário, é bastante procura, tem bastante gente, né? E parece que a mercadoria que está sendo oferecida lá tá o quê? Tá pouca, né? Para tanta gente que está aqui, né? Tipo num mercado cheio de gente e parece que as prateleiras, né? Os locais, os produtos são pouco, tá? Então a gente vê aqui muita procura e pouca mercadoria. Isso faz com que o preço eleva, tá bom? Essa é uma lei aí, né? Tá, da situação. Vamos para a 9. Essa reta que sobe agora é uma reta crescente, né? Já é da oferta, tá? A oferta. Então vamos pensar o seguinte, nas duas grandezas aqui, ó, quantidade, né, oferecida e o que acontece com o preço, tá? Que é a outra grandeza. Então aqui é quantidade, aqui é preço, né? Vamos colocar o símbolo do reais. Então vamos lá. Primeira flechinha aqui, ó. Um comprador paga o preço de um. Olha lá. É, um, tá? Se eu aumentar os consumidores para 2, então são 2 consumidores, o preço, né, vai subir como para 2, né? O dobro, tá? E se eu triplicar a quantidade, o preço também vai triplicar, né? Então parece uma coisa justa, né? Então vou ver existe uma constante aqui, ó.
uma quantidade para um, né? Então, o preço 1 para uma pessoa. Esse ponto aqui é preço 2 para duas pessoas. Esse ponto aqui, ó, é o preço, né? É o preço de 3 para 3 pessoas. Se dividir 3 por 3, 2 dividido por 2 e 1 dividido por 1, dá essa constante, tá? Um preço normal, tá? Então, a oferta é de acordo com a quantidade de quem procura, correto? Então, vamos dar um exemplo aqui dessa relação equilibrada, né? O preço e a quantidade. Eu estou vendo aqui que tem muita procura, né? E muita gente trabalhando em cima dessa procura, tá? Então, o preço está de acordo com a quantidade que precisa, tá? Eu não estou vendo, por exemplo, muita mercadoria, né? E pouca gente trabalhando, né? Então, o preço aqui deve estar equilibrado, porque a quantidade que tá, de funcionários está batendo com o que precisa realmente na procura, correto? A imagem de baixo também, né? É que o produto aqui é o alimento, né? A carne, né? E o número de compradores, né? A procura, né? Está equilibrada com a quantidade de mercadoria, tá? Então aqui não há motivo de muita gente estar procurando uma coisa que tem pouco para o valor aumentar, tá bom? Então vamos para a situação 10. Essa situação 10 é um gráfico, né? Tem o gráfico, vou colocar aqui de vermelho, o gráfico decrescente da demanda, lembra? Da demanda. Demanda é a procura, viu, gente? Demanda e procura é a mesma coisa. Então, eu posso aumentar uma demanda, duas demandas, três, estou né, aumentando o número de gente procurando, né? O que acontece com os preços, tá? É isso que a gente vai ver. E na cor verde, eu vou colocar aqui, ó, essa curva aqui, que é da oferta, tá? Então, aqui é a oferta, tá? Se eu conseguir o ponto, esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio. O que seria isso? O ponto de equilíbrio. Vamos perceber aí, ó, ponto de equilíbrio, bem esse ponto aqui, ó. Então, vamos lá, ó, uma quantidade 1, é uma quantidade baixa. Então, o preço tinha que ser para 1, tá? 1 para 1, tá? Só que se eu correr lá em cima, no ponto, na linha dessa flechinha aqui, ó, um consumidor, por exemplo, né, pagar o valor de 3, ele tinha que pagar o valor da mercadoria para uma mercadoria. Ele está pagando 3, né? É o problema de demanda, né? Há muita gente com pouca oferta, tá? Então vamos ver o próximo ponto aqui, ó, 2. A quantidade de duas pessoas, né? No equilíbrio, ele teria que pagar por duas mercadorias, o preço de duas mercadorias, tá? Então, aqui ele atingiu a demanda correta. Quantidade 2 para 2, tá? Não é quantidade 1 para 3, é o desequilíbrio, ó, né? 1 pagando pelo valor de 3, seria desleal, tá? E aqui o número 3, a quantidade, eu tenho 3, quantidade 3, certo? Quantidade 3 para pagar o preço de 1. Nesse valor aqui, nesse ponto, né? Aí seria, né? O que seria no caso aqui, ó? Quantidade, a demanda, bastante gente para pagar pouco, né? Pela mercadoria. Isso acontece também. Agora, olha o ponto de cima, né? Olha o equilíbrio. 3 pagaria pelo preço de 3, tá? Então, se manter o equilíbrio, não tem aquela história de demanda, gente, muita gente procurando uma mercadoria ofertada que é pouca mercadoria, vou até pôr uma flechinha para baixo, pouca mercadoria, muita gente procurando, o que acontece? Preço alto. Tá? É isso que acontece na lei da oferta e procura. Eu tenho pouca mercadoria, o caso do álcool gel. Teve uma época que tinha pouco álcool gel. E o povo estava procurando, muita gente, a demanda, a procura era muito grande. Então eles colocavam o preço lá em cima, tá? Para ganhar dinheiro em cima. Isso não é justo. Então tem que manter o equilíbrio, correto? Então, só para finalizar, esse ponto de encontro entre a curva da procura e a curva da oferta tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Esse ponto de equilíbrio é a quantidade certa para o número de pessoas certa, oferta tem que ser de acordo com a procura. Aí você tem o que? O preço equilibrado.
tá? Essa história de oferta e procura, dessa lei que está falando aí, é isso aí que a gente tem que pensar aí, tá bom? Vamos para a aula número 4 já já.